Braulio vai colocar, e é o mesmo. Está aí o texto em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 25, tá bom? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 25. Preste atenção. Tá aí, gente boa? Certamente, Paulo diz, escrevendo a essa igreja em Corinto, pequena igreja, porém de uma variedade humana extraordinária e carregada de idiosincrasias extraordinárias também. Então ele diz aqui, certamente, ou com certeza, a palavra da cruz, a palavra do evangelho, a palavra da convergência da graça em Jesus, é a loucura, loucura, total loucura, para os que se perdem, para os que não tiveram essa luz, para os que não ganharam esse entendimento. Mas para nós, que porventura tivemos esse entendimento, nós que somos salvos pela graça, pelo favor imerecido, que cremos que em Cristo já está tudo pago e consumado, portanto, todo aquele que sabe pela fé e que pela fé assume para si, este está na segurança desse poder de Deus que nos segura e nos refugia. Pois está escrito, Deus falando, destruirei a sabedoria da presunção dos sábios e aniquilarei a suposta inteligência dos entendidos, dos que dizem eu é que entendo, eu é que sei. Eles ficarão enlouquecidos com a minha revelação. Por isso Paulo pergunta, uma pergunta retórica, dizendo onde é que está o sábio? E ele está na Grécia, em Corinto. Está perto de Atenas. Você vai de manhã para Corinto e volta à tardinha, numa viagem rápida, não é longa. Ali do lado. E ele pergunta, na capital da sabedoria, no país dos sábios, aonde está o sábio? Quando ele diz onde está o sábio, ele evoca todo aquele panteão grego de sábios e de filósofos e de pensadores extraordinários que continuam a ser referência de pensamento filosófico até o dia de hoje, do ponto de vista da filosofia clássica. Onde está o sábio? Aonde está o escriba, o acadêmico, o dedicado aos textos de sabedoria histórica, os cientistas culturais, aonde estão? Aonde está o inquiridor, aquele que perscruta, o pesquisador, o que debulha fatos? Aonde está o inquiridor deste século que questiona tudo no mundo, no nosso aeon e em qualquer aeon? Onde estão os estudiosos do tempo, do século, da era? Porventura, responde ele, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Eles veem o evangelho e dizem é loucura, e eu, que vejo a vida a partir do evangelho, olho para eles e digo, meu Deus, tanta gente boa, mas que erigiu um edifício inteiro filosófico em cima de um pressuposto totalmente equivocado. A fundação é falsa, por isso o edifício não tem consistência solucionadora. Eu nunca ouvi uma pessoa me dizendo, olha, eu vivia perdido até o dia que eu li Platão. No dia que eu li as primeiras obras de Platão, Crítias, que eu li
a República, que eu li as descrições dele sobre a Atlântida, eu fiquei tomado de uma alegria tão grande que a minha vida mudou, e eu me transformei, e eu me tornei uma pessoa cheia de amor, de coração, pronto para servir a vida e o próximo. Eu até hoje, pode ser que haja alguém, eu só não encontrei ninguém que, por amor a Sócrates, tenha se transformado. Não encontrei ninguém que, por impressionar-se com Epicuro, ou Epícoro, como vocês queiram, teve uma mudança transformadora na vida, ou que tenha ouvido e lido a filosofia estoica e compreendido os ensinos de Zenão e tenha dito: meu Deus, a minha vida se encheu de uma alegria transformadora e de sentido revolucionário. No máximo, eu vejo pessoas resignadas com o estoicismo ou qualquer outra filosofia. Eu não tenho tido a sorte de encontrar. E, aparentemente, Paulo também não. Porque ele pergunta: cadê o sábio? Cadê o escriba? Cadê o questionador da era? Aí ele diz: porventura não tornou Deus louca toda a sabedoria, todos os sábios, todas as conjunções de saberes deste mundo? Porque elas são erigidas sobre pressupostos bonitos. Para quem não tem maiores profundidades, parece até ser um fundamento sólido. Mas para quem olhou para uma profundidade maior, vê que está faltando a pedra da esquina, que os construtores, sábios, filósofos rejeitaram, que os religiosos rejeitaram, mas que Deus decidiu constituir aquela rocha de esquina, o Cristo, o Evangelho, na pedra angular, para medir toda edificação que não vai cair. Porventura não foi assim? Porque na sabedoria de Deus, o mundo, os filósofos, os perquiridores, os bons entendedores, não o conheceram por sua própria sabedoria. Paulo está dizendo: os instrumentos de sabedoria disponíveis no planeta, no conhecimento humano, na cognitividade humana, não são bastantes para darem um acesso de conhecimento experiencial de Deus. Porque a palavra conhecer, relacionada a Deus, é sempre vinculada à experiência, ao conhecimento experiencial de Deus. Nenhum deles, pela sua própria sabedoria, pelos instrumentos cognitivos disponíveis, não conseguem se aproximar da revelação de Deus, porque aprove a Deus que, por instrumentos da lógica humana, ninguém conheça Deus, porque a lógica humana é menor do que o conhecimento de Deus. Deus pode ser experimentado, mas ele não cabe em nenhum logicismo, em nenhuma filosofia, em nenhuma teologia, em nenhuma sistematização de pensamento. E quem pensa que pode enfiar Deus dentro de um sistema de qualquer que seja a natureza, Paulo diz que é um louco. Porque Deus é maior do que você. Porque Deus não cabe em nenhum sistema humano de conhecimento, nem é acessível por nenhuma ferramenta humana de acessibilidade científica de qualquer natureza. Porque na sabedoria de Deus, ele definiu que o mundo não o conhecia, não o conheceu, nem o conhecerá pela sua própria sabedoria, pelo seu próprio instrumental,
pela sua própria presunção cognitiva, porque aprove a Deus salvar, separar, dar segurança, imputar justiça, graça, paz, salvar, aprove a Deus salvar por sua própria sabedoria, pela sabedoria divina, que é a sabedoria da fé, que é a sabedoria manifesta na cruz, que é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que deram o passo, que pisaram no vazio do abismo e que se entregaram pela fé, mesmo sem enxergar nenhum caminho lógico na direção de Deus, mas sabendo que Deus está para além de mim, de toda lógica, e que ele só pode ser acessado pela fé. A fé transcende a razão, a lógica, o racionalismo, o logicismo, a filosofia e todos os aparatos de conhecimento de natureza científica que nos levam longe, mas não são capazes de atravessar a substância primal e dar de cara com o rosto de Deus. Isso só acontece pela fé. Foi porque Deus decidiu que, se não for pela fé, que é uma graça que não depende de inteligência, nem de justiça própria, nem de cultura, nem de academismo, mas é uma graça que ele compartilha com todos os homens quebrantados e humildes de coração, com todas as mulheres simples de espírito na vida. São esses aqueles a quem aprove a Deus salvar pela fé, pela loucura do que eu estou fazendo aqui. Imagina, eu sou um doido para muita gente. O Caio é um doido, meu Deus. Ele podia estar dando aula em tantas faculdades, ter feito cursos de doutorado, de pós-doutorado, em áreas as mais variadas. Seria como eu vi a minha vida inteira, você seria um luminar do que quer que você entrasse para fazer, porque Deus te deu muita inteligência e uma memória e uma capacidade criativa extrema, e você fica pregando o Evangelho, sua vida inteira vai ser assim mesmo. Já recebi tanta proposta para fazer outras coisas, mas o meu coração repudia todas as propostas, todas as muito melhores remunerações, porque eu encontrei o que me paga com salário de vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, porque aprove a Deus me incluir, me abraçar pela loucura dessa pregação que eu compartilho também com você aqui e agora, porque tanto, presta atenção, porque tanto os religiosos, ele diz, tanto os judeus, a descendência de Abraão, o povo da Bíblia, do Velho Testamento, das sinagogas, dos rabinos, esse povo todo, que guarda essa tradição judaica, o que se diz é, visto que Deus decidiu que tantos judeus que pedem sinais, que querem e pediram a Jesus, mostra-nos um sinal no céu, move a lua do seu curso, faz um raio cair sobre a cabeça dos malignos, faz alguma coisa acontecer, para o Rio Jordão e atravessa a pé, convoca a gente, a multidão inteira, para ver um espetáculo miraculoso teu no Mar da Galileia, ou pula do pináculo do templo. Todas aquelas sugestões interpretadas como tentações seriam sinais para os judeus.
E eles diriam, esse é o maior de todos os profetas, quem sabe até o Messias, é o operador dos operadores, porque eles só queriam sobrenaturalidades e não conversão, e não transformação da mente, do pensamento, e não o guardar a mente de Cristo para viver segundo o Evangelho. Eles só queriam saber de sinais. Eram profundamente pentecostais a uma determinada necessidade que hoje em dia a gente atribui aos pentecostais, nessa expectativa de ver milagres, curas, prodígios, acontecimentos inexplicáveis. Sem essas coisas consideradas extraordinárias, sejam verdadeiras ou sejam imitações fajutas, não interessa. Eles não estão buscando o genuíno, eles estão procurando só o performático. Onde eles encontram essas performances, eles dizem, mas como Jesus não veio para agradar a expectativa performática de ninguém, quem quer fazer performance faz, mas faz na carne, por conta própria, sem Deus, sem Espírito Santo, sem vida interior nenhuma. Tudo hipocrisia de religioso falso, como eram os judeus dos dias de Jesus, na sua maioria, fariseus ou saduceus, hipócritas, são os religiosos dos nossos dias, tanto judeus quanto cristãos. São filhos da mesma cepa religiosa de mentira, de engano e de busca das mesmas fantasias. Então, Paulo diz, os judeus pedem sinais, e os gregos, os pensadores, o mundo, a filosofia, a tecnologia, a teologia, todos os avanços ficam buscando a evidência de Deus de maneira científica, como sabedoria, uma demonstração filosófica da existência de Deus, uma demonstração encurralante que os faça dizerem, bom, esse é um argumento que me faz dobrar os joelhos a Deus. Só que não existem esses argumentos. E quando alguém dobra os joelhos a Deus em nome de um argumento, é porque é alguém que, de fato, tinha apenas, na filosofia, um pretexto para impedir a sua conversão. Porque, de fato, pela filosofia, como Deus diz, ninguém o acessa. Ou por nenhum mecanismo científico, ou por nenhum instrumental cognitivo ou tecnológico, por nenhum laboratório de aceleração de partículas, por nenhum telescópio ou radiotelescopia, ou nenhum satélite especial jogado no espaço profundo, nada encontra Deus. Eles buscam através da ciência, da tecnologia, da sabedoria humana, mas não encontram e se frustram. Mas nós, Paulo diz, pregamos a Cristo crucificado. Viu, Davi Miranda Neto? É graça. Pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os religiosos, como você, Davi Miranda Neto. Virou um escândalo para os religiosos da igreja do seu avô, para a igreja Deus é Amor. Como o Jojó, nosso querido Joel, lá nos Estados Unidos, virou um escândalo para a família que é a liderança inteira da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Como uma quantidade grande de outros filhos e sobrinhos de grandes lideranças que conversam comigo e que me contam as coisas, não encontraram Deus através de sinais e de histerias e gritos e bate-pé e reteté,
continuou todo mundo vazio, só no fetiche religioso, mas sem a experiência pacificadora da graça e do amor de Deus no coração. Mas eu não estou aqui tentando convencer ninguém por nenhuma lógica humana, desculpa. Eu acho que Deus me deu inteligência bastante suficiente para saber que se Deus é Deus, nenhum ser humano vai acessá-lo pelos instrumentos da inteligência, da lógica, da sabedoria, da tecnologia, da religião ou de qualquer outra coisa. Tem que haver uma certa presunção emburrecida no sábio e no religioso para pensarem que pelos seus próprios meios encontrarão a Deus. Guarde isso. Tem que haver uma certa presunção emburrecida no sábio, no filósofo, no pensador e no religioso, que julgam que pelo seu próprio poder, instrumentos e conhecimentos podem acessar a Deus ou determinar se Deus é Deus ou se não é Deus. Tem que ter uma certa idiotice filosófica, teológica e de pensamento. Tem que haver uma grande limitação de raciocínio e uma imensa presunção de inteligência, que chega a ser estupidamente burra, me desculpe a franqueza. Mas nós, que nunca nos instruímos nem na sabedoria, nem na teologia, nem no legalismo, nem na salvação pelas obras, nem na nossa capacidade cognitiva, nem coisa alguma, mas entendemos que por nós mesmos nós jamais acessaríamos ou acessamos a Deus, e que o único caminho, a única escada é aquela que faz você botar o primeiro passo na fé, para poder experimentar o poder de Deus, para poder experimentar o conhecimento experiencial que vem de provar a Deus, para então provar as virtudes, para conhecer a piedade, para mergulhar na bondade, para se encher do coração de Cristo ocupando o nosso, portanto, transformando a vida em fraternidade e botando os pés finalmente na plataforma pacificada do amor. Esse é o caminho que nós que andamos pela fé aprendemos. E que eu já introduzi esse programa ilustrando para nós hoje. Nós cremos e por isso pregamos a Cristo Jesus crucificado e ressuscitado de entre os mortos, que é um escândalo, viu, Davi Miranda Neto? Eu te disse, não foi? Meu filho, vale a pena ser escândalo de Cristo no mundo. Não é escândalo contra Cristo, é o escândalo de Cristo. Porque aqui eu preciso explicar a vocês. Jesus diz em vários lugares, ai daquele que se tornar escândalo. Aí ele explica para quem e o que é o escândalo. Para o qual ele diz, ai daquele. Que escândalo é esse? É o que é fazer um pastor ficar zangado com você, é fazer um líder pentecostal te acusar de heresia, é fazer um pastor reformado, presbiteriano, ou batista, ou metodista, ou seja lá o que seja, histórico, luterano, é dizer que você é um mundano, por isso não querem andar com você, porque eles são puritanos. O pessoal todo está tentando conhecer a Deus pelo catecismo, pelo credo, pelas doutrinas, pelos milagres,
pelos sinais, para dizer os sinais e a nossa doutrina correta demonstram que nós somos os caras de Deus. E Deus diz, vocês não entenderam nada, porque através dos instrumentos filosóficos, teológicos, religiosos, doutrinários, dogmáticos, inventem vocês o que inventarem, ninguém ganha acesso a mim, ninguém me prova, ninguém me conhece experiencialmente, como você, Davi Miranda, filho. Braulio, tem um som de nave espacial aí no teu aparelho. Como você, Davi Miranda, filho, disse, eu não posso negar o Cristo que eu conheci para mim mesmo e pessoalmente, na minha experiência pessoal. E é assim que é. E não é de outro modo. E jamais será de outro modo, vocês entenderam? Paulo prossegue e diz, os religiosos ficam na arrogância de pensar que pela religião eles vão me conhecer, que através de alguma sinalização eles vão me provar. Mas eu fiz sinais para todos os lados, ressuscitei mortos podres na cara deles e eles me mataram. Paulo sabia que sinais não mudavam a vida de ninguém, mas que era só a operação misteriosa da fé e do silêncio do Espírito Santo no coração, é que segreda a verdade de Deus em nós, e esse segredar da verdade de Deus em nós é o que nos transforma, é o que nos faz nascer por uma outra consciência de existência. Isso são os religiosos. E os pensadores, os gregos aqui, ilustradores dos filósofos, pensadores, cientistas da antiguidade e da nossa contemporaneidade, buscam a Deus através da ciência, da sabedoria, da filosofia, do poder da cognitividade e continuam no vazio, tateando aqui, tateando ali. Eu vejo gente que estuda tudo e no fim faz uma síntese de nada. E você diz, e qual foi a sua conclusão pessoal? Porque esse amor pela Sofia, sabedoria, é amor pelo saber. A filosofia significa ter amor filéu, ter fraternidade, amor amigo, amizade pelo saber. Isso é filosofia. É esse carinho amoroso, é esse caso com o saber. Que os gregos demonstraram mais do que qualquer outro grupo que possuíam. Mas isso não os fazia conhecer a Deus a ponto de que quando Paulo chega a Atenas e sobe o monte do Panteão, do Partenon, na subida ele passou pelo Areópago, onde os discursos eram feitos desde o tempo de Péricles, 300 anos antes. E aí, um pouco mais adiante, você vê ali no Areópago, que era o lugar das falas das autoridades, era o lugar público dos grandes comícios da democracia grega. Um pouco mais adiante, tinha uma quantidade enorme de altares, dentre os quais um deles dedicado ao Deus desconhecido, que é uma história antiga que aconteceu na Grécia, quando uma peste se abateu sobre os gregos e eles fizeram sacrifícios e chamaram todos os sacerdotes de todas as divindades e ofereceram sacrifícios a todos os deuses e a praga não passaram, até que alguém disse, é porque isso veio de um Deus que a gente não conhece. E eles ergueram um altar ao Deus desconhecido e fizeram orações ao Deus que não era do conhecimento deles, um Deus invisível, transcendente, que não habitava o Monte Olimpo, e a praga cessou. E aquele altar ficou
posto definitivamente ali, como lembrança que, para além das divindades do panteão greco-romano, havia alguém imarcessível, para além de toda a compreensão, que era o Deus inacessível, o Deus desconhecido, o Deus para além da filosofia, para além da religião, para além de todo alcance humano, que se revelava àqueles que criam e se manifestava pela fé. E isso era escândalo para os judeus e era loucura para os gregos, para os filósofos. Mas para nós que cremos, isso que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, para nós, tanto judeus, quando é o caso de haver uma pessoa no judaísmo que crê que Jesus é a convergência de todas as promessas de Deus, como também quando há gente que crê em qualquer lugar do mundo, em Harvard, em Cambridge, na Caltech, em Stanford, em qualquer grande lugar de cultura do mundo e do planeta, na NASA, em qualquer lugar de neurociência. Existem crentes no acelerador de partículas que conheceram a Deus não por causa do choque de material subatômico no colisor de partículas, mas porque um dia eles creram e houve luz, e eles pediram luz e Deus explodiu luz do Evangelho no coração deles. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos, eu prego e pregarei até o último dia da minha vida, para todos os sábios, para todos os cientistas, e os verei chocados e perplexos, sem saber nem explicar por que algo que é conhecido há tanto tempo nunca perde a validade. Por que essa palavra se renova? Por que ela ressuscita e se revive? Num poder de vivificação inexplicável, de provocação incompartilhável, de transformação no coração humano. Nós, os que cremos, tanto faz de que etnia, nós que pregamos a Cristo e somos atravessados por essa palavra como eu estou sendo agora, enquanto eu compartilho o evangelho desses últimos 50 anos, eu sou adubado, eu sou refrescado, eu sou umedecido, eu sou fertilizado, eu sou aprofundado, tudo que existe em mim cresce, viceja, aumenta, se expande, se enraiza, se adensa. É poder de Deus em mim, é dunamis, é energeia, é aquela força atlética de levantar pesos que ninguém levanta, de aguentar o inaguentável. É o poder de Deus que me habita, é a sabedoria de Deus que me faz atravessar a calamidade sem angústia, sem conflito, sem pergunta, sem questão, sem dúvida, sem vacilação, porque a sabedoria de Deus, a sabedoria do amor de Deus, da certeza de Deus, do conhecimento experiencial de Deus, da lambida no beijo na boca de Deus, no meu casamento com Deus em Cristo, de quem eu sou noiva espiritual, está consumado, é inseparável. Meu vínculo com Ele é indivorciável, como Paulo diz. Não há nada e nem ninguém. Você entendeu? Nada nem ninguém que possa me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que coisa linda! Porque a loucura de Deus
é mais sábia do que toda a soma da sabedoria humana. E a fraqueza de Deus em Cristo, dando a sua vida por amor, ressuscitando sem reunir uma rede de informações, ressuscitou para os que ele amou e não se manifestou para o mundo inteiro, mas determinou que todo aquele que cresce na palavra desse amor, todo aquele que soubesse e que tivesse a coragem de cessar os sacrifícios, costumados, como diz Daniel no capítulo 9. Diz que quando o ungido fosse morto, o Messias, o Cristo, cessariam os sacrifícios costumados, como depois da morte de Jesus, algum tempo depois, inexplicavelmente, os judeus nunca mais sacrificaram. O templo foi destruído e eles não fizeram mais sacrifícios. Os samaritanos fazem, mas só os judeus radicalíssimos é que sacrificam ovelhas e carneiros em alguns dias especiais, especialmente na Páscoa, mas Israel não faz mais isso. Cessou o sacrifício costumado, porque Deus, na sua fraqueza, na cruz, especialmente na ressurreição, manifestou que Ele é mais forte do que a soma de todos os decretos, do que todos os selos humanos, do que todos os concílios humanos, do que todos os esforços humanos. Agora, isso é de graça e é só para quem crê